Boa tarde, Evaristo Melaza, com quem então foi travado com maestria uma tentativa de golpe de Estado. Boa tarde, Sr. Luís, boa tarde aos ouvintes da Rádio Essencial. Eu não penso que me consegues ouvir, certo? Sim, sim. Muito bem. Bem, eu muitas vezes, como tenho referido, a forma como tu apresentas as tuas crónicas, muitas vezes, uma forma feita com tal mestria que eu até fico ultrapassado, né? Fico ultrapassado nos factos. De qualquer forma, o que é que interessa aqui, em termos muito concretos, eventualmente acrescentar em relação ao caso? Aqui há alguns dados que eu diria que são, de certo modo, perturbadores, no sentido em que confirmam a teoria daqueles que pensam que, efetivamente, aquilo que nós tivemos não passou de um verdadeiro teatro, na perspectiva de camuflar, dissimular os reais problemas que, neste momento, invadem o país. Basta olharmos, por exemplo, para, eu diria, a cronologia dos factos, ou a forma como os factos são apresentados no tempo. Antes de os supostos terroristas terem sido apresentados pelo SIC, este processo já estava instruído pela Procuradoria-Geral da República, ou seja, o Ministério Público já tinha inclusivamente deduzido a acusação. Ou seja, estas pessoas supostamente já tinham sido investigadas. Após a investigação do SIC, naturalmente o SIC colocou estas pessoas à disposição da Procuradoria-Geral da República, que concluiu a instrução do processo e deduziu a acusação. Ou seja, estas pessoas estavam à espera de serem apresentadas ou de serem presentes ao juiz, não é? Porque, efetivamente, foi deduzida uma acusação. Quero acreditar que as medidas de coação pessoal terão sido validadas por um juiz de garantia, portanto, o processo estava numa fase em que aquelas pessoas aguardavam pelo julgamento. Ou pelo menos pela pronúncia. Portanto, no fundo, o tribunal, recebendo a acusação, havia de se pronunciar se aceitava ou não a acusação, se avançava ou não por julgamento. Eventualmente até poderia haver uma fase de instrução contraditória, que poderia eventualmente também condicionar ou não o julgamento. O que eu pretendo dizer é que estas pessoas são apresentadas pelo SIC numa altura em que o SIC já não tinha jurisdição sobre o processo, porque o trabalho do SIC, em termos de investigação, já tinha terminado, uma vez que o Ministério Público já tinha deduzido a acusação. A pergunta que se faz então é a seguinte: qual é a razão que motivou a que o SIC aparecesse depois de ter investigado as pessoas, depois de as ter colocado sob a jurisdição da Procuradoria-Geral da República e depois desta ter feito o seu trabalho, concluindo nomeadamente a instrução preparatória com a dedução da acusação? Onde é que o SIC aparece? E porquê que o SIC aparece? Não é? Ou seja, estas pessoas já estavam, à luz dos factos, já estavam detidas, não é? E o SIC decidiu ir buscá-las, sei lá onde estariam detidas, para serem apresentadas como supostos terroristas. Na tua mania da especulação, não consegues encontrar uma resposta? Não, a resposta penso que está dada, tu falas em mania da especulação, não sei, né? Eu digo-te muitas vezes que não é sempre gosto de mania de fazer especular. Eu penso que a resposta está dada de alguma maneira, não é? Eu penso que isto é qualquer coisa que ridiculariza o Estado. Infelizmente, nós estamos, de certa forma, habituados a essas manobras de distração, mas é preciso que nós entendamos também que esta manobra pode também, eventualmente, querer trazer alguma mensagem no sentido de possíveis ensaios que podem estar na forja para inviabilizar os processos que se aproximam. Nós sabemos que em 2027, a partida, salvo alguma situação extraordinária, em 2027 devem acontecer as eleições ou a eleição presidencial, não é? E estes cenários, aparentemente, podem também querer sugerir, podem ser uma forma de teste, não é? Já aqui admitindo os vários cenários possíveis,
pode ser uma forma de se testar a população sobre como é que esta população estaria receptiva a cenários como estes, a teatros como estes, a insinuações como estas, não é? E nesse sentido, independentemente do quão pode ser ridicularizado, sei lá, este teatro, não é? Nós temos de estar também, de certa forma, alertas em relação a estas mensagens subliminares que eventualmente possam estar associadas, mais uma vez, a este teatro. De resto, aquilo que sobra, aquilo que se vê, toda aquela encenação, numa situação normal, e lá está mais uma vez, é a tal diferença de nós termos um país, infelizmente, que somos forçados a tratá-lo como um país, porque somos forçados a fazê-lo, mas de facto esta situação, ou estes factos, ou esse teatro num país normal, poderia ter consequências tão gravosas que poderiam levar até, repito, num país normal, até a demissão do próprio governo. Porque eu não percebo como é que, passado todo esse tempo, as pessoas que gerem o Estado, as pessoas que têm o poder, não percebem que os angolanos não podem continuar a ser tratados como meros idiotas, como muitas vezes assim o foram, não é? As pessoas necessariamente evoluíram. Aliás, basta ver a forma como, grosso modo, a população reagiu a este teatro. Toda a gente, quase toda a gente, ridicularizou este teatro. Quase toda a gente ridicularizou esse teatro. E digo mais, ainda que eventualmente, no limite da hipótese, tivesse havido qualquer coisa séria, quando eu digo qualquer coisa séria, se eventualmente estas pessoas se pensaram de facto numa tentativa de fazer de cometer qualquer crime, a forma como isto depois a forma como tudo isso se apresenta às pessoas, leva necessariamente a crer que se tentou tirar daí algum aproveitamento político para fins políticos, obviamente, não é? Atingindo pessoas muito específicas. Eu li, por exemplo, aquela peça que se tornou, que estava disponível nas redes sociais, a tal peça de acusação em que o Ministério Público, a tal peça de instrução em que o Ministério Público deduz a acusação. Há uma menção que se faz, por exemplo, ao deputado, ao presidente do grupo parlamentar da UNITA, o Liberty Chiaca, e é uma referência que se faz ao suvismo. Eu não sei se estes factos, pelo menos eu não pude apurar ou não pude esclarecer. Não sei se efetivamente, por exemplo, o Liberty Chiaca, que é mencionado na tal peça de acusação, se foi pelo menos ouvido em sede de instrução preparatória. Eu não sei se efetivamente foi ouvido em sede de instrução preparatória, ainda que na qualidade de declarante ou de testemunha, ou o que for, não é? Portanto, aquela menção que se faz na peça, a Liberty Chiaca, o suvismo, como nós sabemos, o suvismo é a sede da UNITA, não parece ser despropositada, não é? Aí começamos a pensar qual terá sido eventualmente o objetivo fundamental de se ter trazido à tona aquele caso como se trouxe. Porque se eventualmente não houvesse aí a oportunidade de mencionar a UNITA, não sei se efetivamente o SIC teria apresentado aquelas pessoas na forma como os apresentou e depois com todo este barulho ridículo, não é? Que daí derivou, não é? Mas, volto a dizer, isso é um teatro, uma pena. É uma pena que isto até devia ser crime em circunstâncias normais, não é? Quando se ridiculariza, porque quando se ridiculariza o Estado desta forma, no fundo, o Estado de alguma maneira somos todos nós, não é? O conceito lato do Estado também inclui naturalmente a população, não é? Que vive ou que pertence a este território, não é? Portanto, em certa medida, somos todos ridicularizados enquanto país. E isto até devia ser punido, não é? Nós teríamos de evoluir num estágio de civilização tal, num estado civilizacional, que levasse a que esse tipo de práticas, não é, fossem necessariamente tipificadas como crime, porque somos todos que, de alguma maneira, acabamos por pagar por esta vergonha que devia ser vergonha alheia, mas no fundo acaba por ser uma vergonha de todos nós. Tu mencionavas aqui o facto do processo já ter passado pela PGR, mas independentemente disso,
Consegue-se explicar que tenha sido SIC a vir a público contar esta história, quando tivemos o Ministro do Estado, chefe da Casa Militar, Presidente da República, a dar a cara pelo censo, a denunciar supostos governantes envolvidos, supostamente envolvidos em contrabando de combustível? Onde é que estava este Ministro? Onde é que estava a Segurança do Estado, a Inteligência, enfim? Por mais que se tivesse atropelado este processo, depois de já ter estado na PGR, não seriam estes órgãos, pelo menos, a dar a cara por esta história? Em circunstâncias normais, talvez fosse o caso, mas eu também tenho alguma dificuldade em ver o general Furtado a aparecer, a fazer uma denúncia de uma tentativa terrorista, na forma como os factos foram apresentados, exibindo como prova essas granadas enferrujadas. Epá, isso seria, para aquilo que é o percurso e a carreira que se sabe do general Furtado, isso seria extremamente embaraçoso para um ministro de Estado e chefe da Casa Militar, não é? Apresentar terroristas com 6 granadas enferrujadas. Eu não sei se eventualmente ele não, repito, nós não temos a meandros deste caso, que obviamente nós desconhecemos, mas não sei se ele eventualmente não terá, de alguma maneira, recusado associar-se a este teatro. Eu quero lembrar que o general Furtado, antes de ter sido reintroduzido ou introduzido na governação do presidente João Lourenço, ele fez uma entrevista, salvo erro, já não me lembro a emissora em que ele chegou a dar a entrevista, onde fez primeiro uma espécie de uma, vamos lá dizer, de uma declaração pública em que se responsabilizava daquele processo que levou na altura a detenção e a condenação do general Miala. Portanto, ele na altura, antes de ser nomeado, algumas semanas antes, fez questão de estar numa rádio em que fez um exercício, digamos, de autopurificação, não é? Dizendo, nomeadamente, que não tinha rigorosamente nada a ver com toda aquela tramóia que tinha levado o general Miala à cadeia. Eu não sei, estabelecendo aqui agora um paralelo dos dois factos, não é? Eu não sei se o general Furtado não terá olhado para aquilo e eventualmente ter dito, não, eu não me associo a isso, porque não sou eu quem vai apresentar 6 granadas como prova, não é? De um ato terrorista que derrubaria a presidência da República. Isto é tão ridículo que não faz sentido que seja eu apresentar-me, não é? Perante a sociedade com estas provas e com estas pessoas. E é preciso lembrar, obviamente, não podemos aqui esquecer esta menção que eu fiz de atropelos, de procedimentos formais também que, no fundo, acabaram por ocorrer nos termos do decurso desse processo. Portanto, estamos aqui, no fundo, a admitir possibilidades. Eu não sei efetivamente por que razão não foi o general Mial ou o general Furtado a aparecer, pelo histórico e pela natureza da acusação, sim, faria sentido, pelas intervenções que ele já fez relativamente a questões, eu até diria, em termos comparativos, menos importantes, porque a questão do censo, vamos ser honestos, em termos teóricos e em termos práticos, não é mais importante do que um potencial atentado terrorista contra instituições soberanas do Estado. Portanto, um atentado terrorista é necessariamente um acontecimento ou um potencial acontecimento muito mais grave do que os erros que foram cometidos ou o fiasco que foi o censo. Portanto, era esperado efetivamente que o ministro, o chefe da Casa Militar, aparecesse e assumisse, digamos, a denúncia deste suposto caso. Ora, a não ter aparecido, só reforça ainda mais as leituras de que este teatro pode ter sido um balão de ensaio para testar muitas coisas, para testar a sociedade sobre o quão receptiva ou quão receptiva ou não está, ou o estado de ânimo, como é que receberia eventualmente uma situação como esta. Pode ser um balão de ensaio também para querer dizer, olha, onde é que nós queremos chegar, porque nós não nos podemos esquecer que este caso vem numa altura em que há um conjunto de
leis precedentes que foram aprovadas, que permitem inclusivamente a ilegalização ou de partidos políticos que possam ser associados, por exemplo, a atos desta natureza, não é? Portanto, a práticas de atos terroristas. Portanto, não se sabe até que ponto é que eventualmente, porque aí mais uma vez, lá está, a UNITA aparece mencionada, até que ponto é que isso também não servirá de um certo texto para se perceber tudo isso, não é? Mas repito, eu acho que as pessoas hoje estão um bocado mais atentas sobretudo, eu noto cada vez mais menos tolerância a esse tipo esse tipo de brincadeiras, esse tipo de teatros. Portanto, as pessoas reagem logo com rispidez, ridicularizam imediatamente e quero acreditar, fazendo aqui, não sei se faz muito sentido botar alguma fé nisso, mas talvez o próprio regime, as pessoas que mandam no regime, tirem algumas leituras em função disso. Joe Biden foi mencionado como sendo supostamente um alvo a abater. É expectável, ou era expectável, ou ainda que os Estados Unidos venham a pronunciar, ou pelo menos a embaixada? Não acredito que não. Isso é ridículo. Então, como é que uma coisa tão ridícula quanto esta, os americanos se associem a isso? Não faz sentido. E especialmente agora, numa situação em que efetivamente Joe Biden não está no poder, não é? Olha, se nós tivéssemos aí aquele embaixador que foi cabo eleitoral do MPLA, talvez, porque ele também disse coisas que surpreenderam meio mundo, não é? Mas eu não acredito, francamente, que os Estados Unidos se juntem, não é, a esta vergonha. Aliás, como tu disseste há bocado, se nem o general Furtado aceitou aparecer, dar as caras, como se diz, para fazer esta denúncia ou esta suposta denúncia, não acredito, francamente, que os Estados Unidos se associem a uma brincadeira como esta. Pelo menos com declarações públicas, não sei, e tenho muitas dúvidas que isso aconteça, tenho muitas dúvidas.